Nunca imaginei que um passo na trilha poderia fazer meu coração disparar mais do que o cansaço. Mas quando os olhos de João encontraram os meus no silêncio da mata, soube que o maior desafio não seria a trilha, mas enfrentar o que eu escondia dentro de mim. O sol mal despontava na chapada dos veadeiros, quando Mateus, 22 anos, trancou o portão da pousada. A mochila nas costas parecia leve diante do peso que carregava no peito. Ele não sabia nomear o vazio que sentia. Mas ali, naquela manhã de brisa fresca e cheiro de terra úmida, algo parecia querer se revelar. João, irmão de sua melhor amiga Clara, já o esperava na calçada, encostado numa cerca de madeira. Com um aceno rápido, disse apenas: "Bora!" Mateus assentiu, o coração acelerando sem motivo aparente. A trilha fora a ideia de Clara, mas ela cancelara no último minuto, alegando um imprevisto. Mateus desconfiava que ela queria dar espaço para ele e João, como se pressentisse que algo precisava acontecer. Os dois nunca foram próximos, mas Mateus sempre notava o jeito que João o olhava. Uma mistura de curiosidade e cautela que ele fingia ignorar. Agora, sozinhos, caminhavam em silêncio, com o som dos galhos sob os pés e o canto distante de pássaros preenchendo o vazio. A trilha serpenteava por entre a vegetação densa, com o sol filtrando feixes dourados pelas árvores. João ia à frente, passos firmes, abrindo caminho com uma naturalidade que deixava Mateus intrigado. Ele observava a maneira como João movia os ombros, a confiança que parecia contrastar com a própria insegurança de Mateus. Por que estava tão atento a ele? A pergunta o incomodava, mas ele a afastava, focando no chão pedregoso. Após algumas horas, pararam numa clareira, onde o vento soprava fresco. João tirou uma garrafa d'água da mochila e a ofereceu. Quando suas mãos se tocaram por acidente, Mateus sentiu um arrepio e retraiu os dedos rapidamente. João não disse nada, mas seu olhar demorou um segundo a mais antes de se voltar para o horizonte. "Você está quieto hoje", ele comentou, sem tirar os olhos da paisagem. Mateus deu de ombros. "Esse lugar meio que pede silêncio, não acha?" João soltou uma risada leve. "Às vezes, o silêncio diz mais do que a gente quer." As palavras ficaram pairando no ar, pesadas. Mateus sentia o peito apertado, como se algo quisesse sair. Mas ele não sabia o quê. Desde adolescente, ele guardava um segredo que nunca ousara confessar, nem para si mesmo. Crescer numa cidade pequena, onde todos pareciam esperar que ele fosse o cara certo, o fazia engolir qualquer dúvida sobre quem era. João, por outro lado, sempre pareceu à vontade consigo mesmo sendo reservado. Isso irritava Mateus tanto quanto o atraía. A caminhada continuou, mas a tensão crescia. Mateus tropeçou numa raiz e João, instintivamente, segurou seu braço para equilibrá-lo. O toque foi breve, mas suficiente para fazer Mateus congelar. "Tá tudo bem?" João perguntou, com uma preocupação genuína que desarmou Mateus. "Tô sim", respondeu rápido demais, desviando o olhar. João não insistiu, mas algo em seu silêncio parecia entender mais do que Mateus estava disposto a admitir. Ao fim da tarde, montaram acampamento num descampado entre árvores altas. O céu começava a se tingir de laranja, enquanto João acendia uma fogueira. Mateus organizava as coisas, tentando se manter ocupado para não pensar no que sentia. Sentaram-se lado a lado, o calor do fogo aquecendo o ar fresco. O silêncio entre eles era diferente agora, carregado de algo não dito. João mexia na lenha com um galho, pensativo, até que falou, quase num sussurro: "Você já sentiu algo por alguém, mas não soube como lidar com isso?" A pergunta pegou Mateus desprevenido. Ele hesitou, o coração batendo forte. "Já, mas eu sempre guardei. Era mais fácil." João virou o rosto para ele,
os olhos refletindo as chamas. E se guardar não for mais suficiente? Mateus engoliu em seco, sem resposta. O olhar de João era intenso, como se procurasse algo dentro dele. Por um momento, Mateus quis contar tudo. Que desde adolescente sentia algo por João. Que o medo de ser julgado o calava. Que estar ali, tão perto, o fazia querer fugir e ficar ao mesmo tempo. Mas as palavras não vieram. Antes que pudesse responder, o som de passos rápidos quebrou o momento. Clara apareceu na clareira, ofegante, com a mochila nas costas. Resolvi vir, no fim das contas. Ela disse, com um sorriso forçado. Mateus sentiu um alívio misturado com frustração. A presença de Clara mudava tudo. Ela se sentou entre os dois, alheia à atenção, e começou a falar sobre a trilha, mas seus olhos iam de Mateus a João, como se tentasse decifrar algo. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava e Clara dormia na barraca, Mateus ficou acordado, olhando as estrelas. João, a poucos metros, também não dormia. Mateus sabia que algo havia começado ali, mas o que o esperava não era só o próximo passo na trilha. Era o peso de enfrentar quem ele era, e o medo do que Clara, sua melhor amiga, diria se soubesse a verdade. O amanhecer na Chapada dos Veadeiros trouxe um silêncio diferente, carregado de tensão. Mateus acordou com o som da água correndo num riacho próximo, mas o que realmente o tirou do sono foi o peso do que quase disse a João na noite anterior. Ele se levantou, tentando ignorar o nó no peito, enquanto Clara já mexia nas coisas do acampamento, falando alto sobre o dia. João, sentado numa pedra, observava o horizonte como se tentasse escapar da presença dela. Vocês estão estranhos, Clara disse, franzindo a testa enquanto guardava a panela. Mateus desviou o olhar, fingindo ajustar a mochila. João apenas deu de ombros, mas seus olhos cruzaram os de Mateus por um instante. E ali havia uma pergunta não dita. O momento da fogueira ainda pairava entre eles, como um fio esticado, prestes a romper. Mateus queria falar, mas a presença de Clara parecia uma barreira invisível. A trilha daquele dia era mais íngreme, com pedras escorregadias e trechos onde a vegetação se fechava. João ia à frente, como sempre, mas agora com um silêncio mais pesado. Clara caminhava entre eles, alheia ou fingindo estar, contando histórias da faculdade. Mateus respondia com monossílabos, incapaz de se concentrar. Cada passo parecia amplificar o que ele tentava calar. A atração por João, o medo de nomear o que sentia, a dúvida sobre o que Clara pensaria. Numa parada para descanso, próximo a um poço de água cristalina, Clara se afastou para tirar fotos. Mateus e João ficaram sozinhos, sentados à sombra de uma árvore. O silêncio entre eles era denso, até que João falou. Baixo. Você ficou quieto depois de ontem. Tá tudo bem? Mateus hesitou, o coração disparado. Eu não sei o que dizer, admitiu, olhando para o chão. João se aproximou um pouco, a voz suave, mas firme. Você não precisa dizer nada, Mateus. Mas se quiser, eu escuto. As palavras de João abriram uma fresta no muro que Mateus construíra por anos. Ele respirou fundo, sentindo o peso de confessar algo que nunca dissera em voz alta. Eu acho que sempre senti algo por você, disse, quase num sussurro, como se as palavras fossem frágeis demais para o mundo. Mas eu nunca soube o que fazer com isso. Sempre achei que era errado. João não respondeu de imediato, mas seus olhos brilhavam com algo que misturava alívio e vulnerabilidade. Eu também, ele disse por fim. Desde adolescente, quando te vi rindo com a Clara na nossa casa. Mas eu nunca tive coragem. O momento foi interrompido por Clara, que voltou correndo, o celular na mão. Olha que foto incrível! Ela exclamou, mas parou ao notar a tensão. O que está acontecendo?
Perguntou, o tom mudando para desconfiança. Mateus sentiu o estômago revirar. João tentou desviar. Nada, só conversando. Mas Clara não era de deixar passar. Vocês estão esquisitos desde ontem. É sobre o quê? A insistência dela fez Mateus se fechar. Mas João, com uma calma que escondia nervosismo, disse: Clara, é só uma conversa. Relaxa. Ela cruzou os braços, os olhos estreitos. Não me parece só uma conversa. Mateus, você está escondendo alguma coisa. O tom dela era acusador, e Mateus sentiu o chão sumir. Ele conhecia Clara desde sempre, mas nunca a vira assim, como se estivesse traída. Não é nada. Ele mentiu, mas a voz tremia. Clara bufou, jogando a mochila no chão. Sabe o quê? Eu sempre achei que você guardava segredos, Mateus. Mas não pensei que fosse mentir para mim. As palavras cortaram como faca. Mateus quis explicar, mas o medo o travou. João interveio. Clara, para, não é assim. Mas ela já estava alterada. Não é assim? Então me diz o que é. Porque eu não vim até aqui para ser feita de idiota. A voz dela ecoava na clareira, atraindo olhares de outros trilheiros distantes. Mateus sentiu o rosto queimar, o peso do julgamento dela misturado ao seu próprio medo. João, vendo a situação piorar, tentou acalmá-la. Clara, a gente só está tentando entender algumas coisas. Não é sobre você. Mas Clara não ouvia. Entender o quê? Que vocês dois estão... O quê? Juntos? A palavra saiu com um tom de desprezo que Mateus nunca imaginara vindo dela. Ele ficou em silêncio, o coração apertado, enquanto João respondia, firme. E se for? Qual o problema? Clara arregalou os olhos, como se a confirmação fosse um golpe. Você está brincando, né? Mateus, você nunca disse nada. E agora o quê? Meu irmão, isso é estranho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Mateus sentiu algo se quebrar dentro dele. Clara, sua melhor amiga, a pessoa que ele considerava família, estava olhando para ele como se fosse um estranho. Clara, eu não escolhi isso, ele disse, a voz falhando. Mas é quem eu sou. Ela balançou a cabeça pegando a mochila. Eu preciso de um tempo, murmurou. E sem mais palavras, virou as costas e se afastou pela trilha, deixando os dois sozinhos. João tocou o ombro de Mateus, mas ele se afastou, o peito apertado. Ela vai entender, João disse, tentando confortá-lo. Mas Mateus não acreditava. A traição de Clara, mesmo que não intencional, era um lembrete do que ele sempre temeu: perder as pessoas que amava por ser quem era. E se ela contar para todo mundo? Mateus perguntou, a voz carregada de pânico. João hesitou, sem resposta. A gente vai enfrentar isso juntos, ele disse por fim. Mas Mateus não sentia a mesma certeza. Naquela noite, o acampamento estava silencioso. Clara montara sua barraca a alguns metros de distância, sem falar com eles. Mateus ficou acordado, olhando o fogo morrer, enquanto João dormia ao seu lado. A confissão, que deveria ter sido um alívio, agora parecia uma sentença. Ele sabia que a trilha não era mais só um caminho na mata. Era o começo de uma jornada muito mais difícil, onde cada passo exigiria coragem que ele não tinha certeza de possuir. O sol nascia tímido na chapada dos veadeiros, mas o ar entre Mateus, João e Clara estava pesado. Após a discussão na clareira, Clara manteve distância, caminhando sozinha à frente na trilha. Mateus sentia o peito apertado, dividido entre o alívio de ter confessado seus sentimentos a João e o medo do que a reação de Clara significava. João, ao seu lado, tentava manter a calma, mas seus ombros tensos traíam a preocupação. Ela vai superar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Mateus. Mas Mateus não tinha tanta certeza. A trilha daquele dia era desafiadora, com subidas íngremes e trechos estreitos onde o vento soprava forte. Cada passo
parecia amplificar o silêncio entre os três. Clara não falava, e Mateus, consumido pela culpa, evitava encará-la. Ele sempre viu Clara como uma irmã, alguém que o conhecia melhor do que ninguém. Agora, a ideia de perdê-la por ser quem era o fazia questionar se valia a pena seguir em frente com João. Numa parada para descanso, próximo a uma cachoeira, onde a água caía com um rugido constante, Clara finalmente quebrou o silêncio. Eu não entendo, Mateus, ela disse, sem olhar para ele, os olhos fixos na correnteza. Por que você nunca me contou? Eu sou sua melhor amiga. A voz dela tremia, misturando mágoa e confusão. Mateus engoliu em seco, sentindo o peso de anos escondendo sua verdade. Eu não sabia como. Ele respondeu, baixo. Eu tinha medo de que você me visse diferente. Clara virou-se para ele, os olhos marejados. Diferente? Você acha que eu ligo para isso? O que me machuca é você ter escondido algo tão grande de mim. João, que até então se mantinha calado, interveio. Clara, não é tão simples. Você sabe como é difícil para a gente falar disso. Ela balançou a cabeça frustrada. Eu sei, João. Mas isso não explica por que vocês dois... Sei lá, estão juntos agora? Isso é demais para mim. Ela se afastou novamente, deixando Mateus com um vazio ainda maior. A trilha continuou, mas o clima entre eles não melhorava. Quando chegaram ao acampamento ao fim do dia, Clara anunciou que voltaria para a cidade sozinha. Preciso pensar, disse, pegando suas coisas. Mateus quis protestar, mas as palavras não vieram. João segurou sua mão por um instante, um gesto rápido de apoio, mas até isso parecia frágil diante do que estava por vir. Clara partiu, e o silêncio que ficou era um lembrete do quanto Mateus temia perder as pessoas que amava. De volta a Goiânia, a vida parecia um eco da trilha, cheia de obstáculos invisíveis. Mateus voltou para sua rotina, mas a confissão a João e a reação de Clara mudaram tudo. Ele evitava ligar para ela, temendo outra rejeição. João, por outro lado, tentava manter contato, mandando mensagens curtas, mas Mateus se fechava cada vez mais. O medo de ser julgado o consumia, e ele começou a se perguntar se deveria simplesmente esquecer o que sentia por João. O pior veio semanas depois, quando Clara, ainda magoada, deixou escapar a história para a mãe de Mateus durante uma visita. A notícia chegou ao pai dele, um homem de ideias rígidas que o chamou para uma conversa. Isso é verdade? Perguntou, a voz fria, sem encará-lo. Mateus sentiu o coração disparar, mas não podia mais mentir. É, respondeu, baixo, esperando o pior. O pai balançou a cabeça, como se tentasse apagar o que ouviu. Você não pode ser assim, Mateus. Isso não é normal. Pense na nossa família, no que vão dizer. Cada palavra era um peso, e Mateus sentiu o chão sumir. Eu só quero ser quem sou, disse, a voz falhando. O pai não respondeu. Apenas saiu da sala, deixando um silêncio que doía mais do que qualquer grito. Enquanto isso, João enfrentava seus próprios fantasmas. Ele contou a Mateus, numa ligação curta, que seus pais o confrontaram após rumores na cidade. Eles disseram que não querem um filho assim. João confessou, a voz carregada de dor. Mateus quis confortá-lo, mas o medo o paralisava. Ele se sentia preso entre o desejo de estar com João e o peso do julgamento ao seu redor. Talvez a gente tenha se apressado, Mateus disse, hesitante. Talvez isso não seja para agora. João ficou em silêncio do outro lado da linha, e quando falou, sua voz era firme, mas magoada. Você está desistindo por causa deles? Ou por causa de você mesmo? As palavras de João acertaram em cheio. Mateus desligou o telefone, sentindo o peito apertado. Ele queria lutar, mas o medo de perder tudo, a família, os amigos,
a vida que conhecia, era maior. Nos dias seguintes, ele evitou João, ignorando mensagens e se afundando no trabalho. Cada noite, sozinho, ele revivia a trilha, o momento em que confessou seus sentimentos, o toque da mão de João. Mas a voz do pai ecoava mais alto, misturada com a mágoa de Clara. E Mateus começou a acreditar que talvez fosse mais fácil viver em silêncio. João, por outro lado, não desistiu. Ele mandou uma última mensagem. Eu não vou te forçar, Mateus, mas sei o que sinto. E sei que você também sente. Quando estiver pronto, me procura. A mensagem ficou sem resposta, mas não saía da cabeça de Mateus. Ele sabia que estava escolhendo o caminho mais seguro, mas cada dia sem João parecia mais vazio. O conflito interno o consumia. Ser quem era significava enfrentar o mundo, mas esconder-se significava perder a si mesmo. Os meses após a trilha na Chapada dos Veadeiros passaram como um borrão para Mateus. Ele voltou à rotina em Goiânia, mas nada parecia igual. O silêncio de Clara, que não respondia às suas mensagens, e a distância que ele mesmo impôs a João pesavam como pedras no peito. Cada dia era uma batalha interna. A voz do pai ecoava, exigindo que ele fosse normal, enquanto a última mensagem de João, quando estiver pronto, me procura, não saía de sua cabeça. Mateus escolheu o silêncio, mas o vazio que isso trouxe era insuportável. Ele se jogou no trabalho, tentando preencher os dias com tarefas mecânicas. Mas à noite, sozinho, as lembranças da trilha voltavam. O toque de João, o calor da fogueira, a confissão que deveria ter sido libertadora. Mateus sabia que estava fugindo de si mesmo, mas o medo de perder a família e os amigos o mantinha preso, até que um encontro inesperado mudou tudo. Numa tarde abafada, enquanto caminhava pelo centro de Goiânia, Mateus viu João do outro lado da rua. Ele estava com um grupo de pessoas, rindo, segurando panfletos de um evento. Mateus hesitou, o coração disparado, mas algo o puxou até ele. João, chamou, a voz quase sumindo. João virou-se, surpreso, e por um instante seus olhos se fixaram, como na trilha. Mateus, disse, com um misto de surpresa e cautela. Quanto tempo? Os dois se sentaram num banco próximo, enquanto o grupo de João se afastava. Ele explicou que fazia parte de um coletivo LGBTQ+, que organizava encontros para apoio e conscientização. Depois que meus pais me viraram as costas, precisei encontrar um lugar onde eu pudesse ser eu mesmo. João disse, a voz firme, mas com um traço de dor. Mateus baixou o olhar, a culpa apertando o peito. Eu sinto muito por tudo, murmurou. Eu não sabia como lidar. Ainda não sei. João não respondeu de imediato, mas sua expressão suavizou. Eu sei como é, Mateus. O medo de perder tudo. Mas esconder quem você é, isso te destrói aos poucos. Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras com cuidado. Eu nunca parei de pensar em você, mas não posso te esperar para sempre. As palavras acertaram Mateus como um soco. Ele quis dizer que também não parava de pensar em João, que cada dia sem ele era um peso maior. Mas a vergonha o calou. Naquela noite, Mateus não dormiu. Ele repensou cada escolha, cada medo, cada momento em que deixou o julgamento dos outros falar mais alto. Pela primeira vez, ele se perguntou: e se o maior erro fosse não lutar por si mesmo? No dia seguinte, ele procurou Clara. Encontrou-a num café, e ela o recebeu com um olhar hesitante. Eu fui injusta, ela admitiu, antes que Mateus pudesse falar. Fiquei tão chocada que não pensei em como você devia estar se sentindo. Eu não sabia como lidar com isso, mas não quero te perder. As palavras de Clara foram um alívio, mas também um espelho. Mateus percebeu que, assim como ela,
ele também precisava se perdoar. Eu também me escondi de você, ele confessou. E de mim mesmo. Mas eu não quero mais viver assim. Clara estendeu a mão, apertando a dele. Você é meu melhor amigo, Mateus. Isso não muda. O gesto simples trouxe uma leveza que ele não sentia há meses. Inspirado pela conversa, Mateus decidiu enfrentar o maior obstáculo: sua família. Ele marcou um jantar com os pais, o coração acelerado. Quando chegou o momento, sentou-se à mesa e respirou fundo. Eu sou gay, disse, sem rodeios, olhando nos olhos do pai. E isso não é algo que eu escolhi, mas é quem eu sou. O silêncio que seguiu foi pesado. A mãe, com lágrimas nos olhos, segurou sua mão. Você é meu filho, ela disse, a voz tremendo. O pai permaneceu calado, o rosto tenso, mas não saiu da sala como antes. Era um começo, pequeno, mas real. Dias depois, Mateus procurou João novamente. Encontrou-o num evento do coletivo, onde pessoas compartilhavam histórias de aceitação e luta. Mateus ficou na plateia, ouvindo João falar sobre sua jornada, sobre como encontrou força na comunidade. Quando seus olhos se cruzaram, Mateus sentiu o mesmo arrepio da trilha. Após o evento, ele se aproximou. Eu não quero mais fugir, disse, a voz firme pela primeira vez. Eu te amo, João, e quero tentar, mesmo que seja difícil. João sorriu, mas havia cautela em seu olhar. Não vai ser fácil, Mateus. Ainda tem muita coisa contra a gente. Mateus assentiu, sabendo que o caminho seria longo. Eu sei, mas prefiro enfrentar isso com você do que sozinho. João estendeu a mão e Mateus a segurou, sentindo o calor que faltava há meses. Não era uma promessa de final feliz, mas um compromisso de caminhar juntos, um passo de cada vez. O sol brilhava alto na chapada dos veadeiros, mas para Mateus, a luz parecia vir de dentro. Meses após a confissão para sua família e a reconciliação com João, ele sentia o peito mais leve, como se tivesse deixado para trás o peso que carregava por anos. Agora, ele e João caminhavam novamente pela mesma trilha onde tudo começou, mas dessa vez de mãos dadas, os passos firmes no chão pedregoso. O vento trazia o cheiro de mato, e o som distante de uma cachoeira parecia ecoar a nova certeza que Mateus carregava. Ser quem era valia qualquer luta. Os últimos meses não foram fáceis. Após a conversa com seus pais, Mateus enfrentou silêncios longos e olhares desconfortáveis do pai. Mas a mãe, aos poucos, começou a fazer perguntas, a tentar entender. Eu só quero que você seja feliz, ela disse numa noite, apertando sua mão. O pai ainda resistia, mas já não saía da sala quando o assunto vinha à tona. Era um progresso lento, mas Mateus aprendeu a valorizar cada pequeno passo. João, por sua vez, encontrou força no coletivo LGBTQ+ de Goiânia. Ele apresentou Mateus aos encontros, onde histórias de luta e aceitação o ajudaram a enxergar que não estava sozinho. Num desses eventos, Mateus ouviu um jovem contar como perdeu amigos ao se assumir, mas ganhou uma nova família na comunidade. Às vezes, a gente perde para encontrar algo melhor, o jovem disse. Mateus olhou para João, que sorriu de volta, e sentiu que aquelas palavras eram para ele. Clara também mudou. Após o pedido de desculpas, ela começou a acompanhar Mateus e João em alguns encontros do coletivo, querendo entender o que não compreendeu antes. Eu fui egoísta, ela admitiu numa tarde, enquanto caminhavam pelo parque. Pensei que sua verdade mudava a nossa amizade, mas agora vejo que só a torna mais real. Mateus a abraçou, aliviado. A amizade deles não era mais a mesma, era mais forte, construída sobre honestidade. Na trilha, Mateus e João pararam numa clareira onde o horizonte se abria, revelando montanhas
e o céu tingido de laranja. Lembra daqui? João perguntou, apontando para o lugar onde confessaram seus sentimentos pela primeira vez. Mateus assentiu, o coração acelerado. Foi onde eu percebi que não podia mais fugir, ele disse, apertando a mão de João. E agora? João perguntou, com um sorriso leve. Agora eu quero caminhar com você. Mateus respondeu, a voz firme. A caminhada continuou, mas agora, sem o peso do medo. Eles conversavam sobre o futuro. Planos simples, como viajar juntos, ou complexos, como enfrentar o preconceito que ainda encontrariam. Mateus sabia que nem todos aceitariam quem ele era. Alguns colegas de trabalho já haviam feito comentários sutis, e a família de João ainda mantinha distância. Mas, pela primeira vez, Mateus não se sentia menor por isso. Ele tinha João, Clara, a comunidade e, acima de tudo, a si mesmo. Quando montaram o acampamento ao fim do dia, o céu estava estrelado. Sentados perto da fogueira, Mateus olhou para João, que mexia na lenha com um galho. Você já pensou em como tudo poderia ser diferente? Mateus perguntou. João refletiu por um momento. Já, mas não mudaria nada. Cada passo, cada dificuldade, nos trouxe até aqui. Ele estendeu a mão e Mateus a segurou, sentindo o calor que o fazia lembrar por que valia a pena lutar. Na volta para Goiânia, a vida seguiu com novos desafios. Mateus começou a falar abertamente sobre quem era, mesmo que isso significasse perder algumas conexões. Um tio afastado cortou contato, mas outros parentes, como uma prima mais nova, o surpreenderam com apoio. Você é corajoso, ela disse numa mensagem. Mateus sorriu, percebendo que coragem não era ausência de medo, mas seguir em frente apesar dele. Clara se tornou uma aliada inesperada. Ela começou a compartilhar informações sobre aceitação nas redes sociais, enfrentando olhares tortos de alguns amigos. Se eu não te apoiei direito antes, agora vou fazer melhor, ela prometeu. Mateus viu nela a mesma determinação que o ajudava a se reerguer. João, enquanto isso, continuava no coletivo, organizando eventos que davam voz a outros como eles. Juntos, eles construíam algo maior do que si mesmos. Naquela noite, sob as estrelas da Chapada, Mateus entendeu que o amor não era só sobre ele e João. Era sobre ser verdadeiro, sobre encontrar força naqueles que caminham com você, mesmo quando o caminho é incerto. Ele olhou para João, que observava o céu, e sentiu uma paz que não conhecia antes. A trilha que começaram juntos não terminava ali. Ela apenas mudava de forma, como um rio que segue seu curso, mas nunca para de fluir.